Salve a todos, salve a todas. Dia 25 de julho de 2023, dando prosseguimento às nossas conversas e agora trazendo o talvez um dos maiores filósofos de todos os tempos, Immanuel Kant, que vai nos auxiliar nessa pergunta que estamos fazendo do inatismo ou do empirismo e de como que ele trouxe para nós o seu entendimento, os juízos sintéticos a priori, que nos possibilitou fazer uma integração dessas duas correntes que pareciam antagônicas. Afinal de contas, nascemos sabendo ou aprendemos conforme a experiência. O Kant vai nos mostrar que temos o entendimento e a sensibilidade, que seriam algumas formas que nos habitariam. Contudo, esse conteúdo seria preenchido pela experiência. Então, o entendimento e a razão, ou o entendimento e a sensibilidade, para ser mais preciso, viria de uma forma inata. Já nascemos com. Contudo, entretanto, todavia, as modelagens que isso vai ganhando vai se dar mediante a experiência. É uma resposta aparentemente simples, com a qual a gente chega depois dele de uma maneira mais tranquila, mas que demoramos séculos, quiçá milênios, para termos essa perspectiva, para termos esse entendimento, que é um entendimento muito bacana, muito bonito e muito elegante. A partir desse entendimento, o Kant ele fez o que a gente chama de modelagem do pensamento newtoniano. O pensamento newtoniano tirou a física de uma condição subalterna, abaixo da filosofia, nem mencionada pela teologia, para uma condição de superioridade mesmo. O pensamento científico, a partir justamente do pensamento da física, passa a dominar a idade moderna e, quiçá, contemporânea. Mas como isso foi feito? É a grande pergunta de Kant. Ou uma das grandes perguntas, na verdade. Kant fez belíssimas perguntas. E uma dessas grandes perguntas que ele fez é como que a física, que era essa serva da filosofia, e a filosofia, que era uma serva da teologia, como é que então a física, nesses últimos 300, 500 anos, conseguiu uma evolução tão grande e a filosofia está aqui, estagnada, parada no mesmo lugar? E a resposta que o grande filósofo alemão vai dar, na concepção dele, foi que os físicos abandonaram o porquê e foram em busca do como. O porquê é o pressuposto filosófico. O como é a descoberta da ciência. É a descoberta desse pragmático, dessa objetividade que a filosofia, a princípio, nunca buscou ter. A filosofia, nessas marcações e nesses entendimentos, ela é tudo, menos objetiva. As discussões filosóficas que vão acompanhando ao longo dos séculos e das eras são coisas que, como diriam na atualidade, não mudam o preço do dólar. E alguns cientistas viraram dizer, ou disseram, nós talvez não vamos obter respostas se perguntarmos o porquê, mas a gente pode construir efeitos se formos em busca do como. O que eles estão dizendo é, gente, tem coisa que eu não sei explicar, eu só sei fazer. Quando quando Sócrates para as pessoas na praça e pergunta para o artesão o que é o belo, e o artesão não sabe responder, a gente, nesse pressuposto filosófico, olha e fala assim, tá vendo? Não sabe.
Mas o cara sabe fazer. Mas o fazer na pressuposto filosófico não está no mesmo grau e no mesmo nível do que o pensar e o refletir. O pensar e o refletir, voltando à ideia do demiurgo que a gente estava dizendo anteriormente, é a primazia. Eu penso. Eu consigo pensar e encontrar soluções alternativas aqui na minha cabeça para milhares de coisas. Funciona. Não sei, não coloquei para testar e provavelmente nem vou. Na minha cabeça está resolvido. No mundo em si, desculpa, no mundo mesmo. Estou simplificando quase que ao extremo o pensamento filosófico, não para os filósofos ficarem com raiva de mim, muito pelo contrário. Eu amo vocês. Às vezes eu até sou um filósofo também, mas para mostrar como que muitas coisas não temos uma resposta, o que não significa que a gente não saiba operacionalizar. Se eu te pergunto como é que se dá o funcionamento do notebook, ou da câmera que te filma, ou do telefone celular que você usa, 99,45% das pessoas não tem a mínima ideia. 99% das pessoas sabem fazer o uso rudimentar de tudo isso. Não se faz imprescindível saber o que é para que se tenha a capacidade de operacionalizar. Estou falando diretamente da ciência. Então, a ciência, quando abandona os seus pressupostos ou a sua subordinação à filosofia, vamos entender o porquê. E a teologia, esse porquê tem que estar condicionado a um pressuposto de um princípio, eu não vou usar transcendental para não infringir com Kant, mas um princípio normativo de divino celestial. Se esse pensamento não estiver subordinado e concatenado a tudo isso, abandona os seus procedimentos. Os caras romperam isso. Olha, por aqui a gente vai ficar servo o resto da vida. Eles pegaram uma tangente. E essa tangente do como, eles começaram a responder problemas concretos da vida real. Problemas concretos que estão aí. Quando a gente pensa no grande Isaac Newton, pensa ele debaixo da macieira, e aí a maçã cai na sua cabeça, e a partir disso ele pensa a gravitação universal. É uma bonita história, pode ter acontecido, mas sobretudo o que se sabe é que Newton estava pensando a questão da balística. Como é que o tiro de canhão pode alcançar um percurso maior. Esse movimento é o mesmo movimento de atração da gravitação universal. É um problema prático, concreto, que esse moço estava lá pensando, se interrogando, como é que poderia encontrar alternativas e soluções. E uma dessas alternativas e soluções que o gênio da raça conseguiu nos dar foi de mostrar que não existiria uma lei universal e outra lei terrena. Existiria uma lei geral que governaria todas as coisas. Isso parece de uma simplicidade, mas a revolução disso, a liberdade que se proporciona ao se descobrir que não tem uma lei daqui para lá, ou uma lei de daqui para cá, uau! Isso altera o funcionamento existencial. Na sua concepção política, na sua concepção mecânica, na sua concepção da agricultura, na sua concepção de tudo, filosófica, científica. Há apenas uma lei regendo todos os seres. O rei, seu sangue não é tão azul quanto você pensa.
O nobre, as suas regras e as suas normas não são tão especiais quanto vocês desejam. Estamos diante de um novo mundo. A ciência, nos seus pressupostos mais originários, é essencialmente democrática. Grande Bertrand Russell vai insistir nisso durante toda a Segunda Guerra Mundial. Embora hoje a ciência seja utilizada como uma forma de opressão. Mas isso é outra história que eu não vou entrar e nem quero e nem tenho tempo para isso. A história que eu tenho tempo é mostrar, então, como Kant, esse prodígio do pensamento, modelando o pensamento de Newton, modelando pegando o que Newton fez lá nos Princípios e em outros livros e trazendo aqui para a filosofia. E as perguntas que Kant vai fazendo a Newton mentalmente, respondendo concretamente, nos possibilitou a crítica da razão pura, a crítica da razão prática. Na crítica da razão pura, esse cara está nos colocando, aqui é o limite da ciência. Aqui é o limite da razão. Até aqui nós podemos buscar alternativas e soluções. Até aqui nós podemos pontuar de forma clara e objetiva o que é e o que não é. Daqui para cá, a gente está na metafísica. E se a gente quiser fazer filosofia, nós temos que evitar esse daqui para lá, essa metafísica. Nós precisamos ficar aqui no campo do fenômeno, o campo da coisa em si. A coisa em si é essa essência que o geômetra alcança no seu pensamento. O geômetra sabe o que é um triângulo. Um triângulo é uma figura geométrica de 3 lados que a somatória se dá em 180 graus, eu sei. Eu tenho a essência do triângulo, a forma dele pode variar de 1 bilhão de maneiras. Eu vou lá fazer a mensuração dos seus ângulos internos. Se eu encontrei isso, eu tenho um triângulo. Acabou. Eu alcanço a essência das coisas, o pensamento filosófico, o pensamento teológico. Eu acesso a coisa em si. Eu desejo compreender a coisa em si. Conhecimento é apenas e unicamente saber do em si das coisas. A essência do Kelsen, a essência do Rubens, a essência de Marielle, a essência dos seres. Aí vem um bando de gente e fala assim, gente, esquece essa coisa de essência, vem cá para o aparente, é o que nós temos, nós não vamos chegar à essência de nada. Se a gente ficar procurando a essência das coisas, nós vamos chegar a lugar nenhum, vamos lidar aqui com o fenômeno, o phenomenon, aquilo que aparece. É naquilo que aparece que a gente pode tentar compreender. E daquilo que aparece, a gente pode tentar fazer um monte de coisa. A ciência lida com o aparente. O científico lida com o aparente. E se você deseja fazer filosofia, meu jovem, aprenda que o em si é a metafísica. Você deve lidar com o fenômeno. Crítica da razão pura. Os professores devem estar maravilhados com a forma com que eu falo, que o Kant fez na crítica da razão pura. Eles devem estar fascinados. O cara, o gênio da raça, simplificado dessa maneira num vídeo de YouTube. É uma ofensa. Mas vocês depois visitem um povo, eles vão esclarecer vocês um pouco mais a essência. A essência é um tanto disso. E na crítica da razão prática, ele vai trazer essa questão do comportar humano, do agir ético. Como é que eu me comporto diante do outro? Como é que eu me comporto diante do mundo? E aí ele solta o grande imperativo categórico. Ages de tal forma que a máxima de tua ação possa ser universalizada. Seja lá o que tu vai fazer, se você quer saber se é certo ou errado, bom ou mal, justo ou injusto, pense
se todas as pessoas viessem a fazer aquilo que você está praticando. Se todas as pessoas pudessem fazer o que você está fazendo, ok. Caso não, isso não é ético. Essa normatização está aí nos direitos fundamentais do século XXI ainda. E isso são prerrogativas, a gente fica brigando no século XXI para que os direitos inalienáveis da pessoa, postas lá enquanto filosofia no século XVIII, sejam aceitas. Nós estamos basicamente brigando um pouco é por isso. E algumas pessoas, recalcitrantemente, acham que não. Que ainda há uma lei, uma regra para os nobres e os senhores e uma lei para esse resto que aí está. Mulheres, crianças, pretos, indígenas, trans, homossexuais, água, minerais, ou seja, enfim, o resto. Não quero ir para isso. Quero caminhando em direção ao fim, onde o pensamento de Kant vai servir de modelagem para as psicologias vindouras, especialmente do final do século XIX, inícios do século XX. Quando os caras vão pensar a psicologia, ou vão pensar nessa estrutura subjetiva que nos habita e que nos abriga, eles vão olhar para essa estruturação kantiana. Temos, então, uma forma, entendimento e sensibilidade com diversos modelagens de conteúdos dado pela experiência. Mais ou menos se valendo dessa cartografia, e é uma cartografia que a gente já vai ver e puxar um pouco de René Descartes, que um grande Freud vai tecer os seus elementos de consciente, pré-consciente e inconsciente. E depois entre ego, id e superego, ego, superego e id. Essa estruturação desses espaços internos estaria dialogando minimamente com esses pressupostos kantianos e esses pressupostos kantianos demarcando essa modelagem dos limites da razão. E os limites da razão colocados dentro daquilo que conhecemos, ou do aquilo que aparece. Aquilo que aparece é o que temos e podemos conhecer. E qual é um dos muitos problemas disso, tanto da ciência atual quanto das teorias psis atuais? Da filosofia desde lá, é que se por um lado o Kant serve de modelagem para os limites da razão, pelo mesmo ponto, mas de outro lado, Monique Davy Menard, uma francesa linda, escreveu um livro fabuloso, trazendo como que Swedenborg, um visionário, um místico, ele é o interlocutor oculto da crítica da razão pura. Se por um lado, de forma direta, o Kant está dialogando com Newton, por outro lado, e de uma forma implícita, tácita, escondida e escamoteada, o Kant está discutindo com Swedenborg. E quem é Swedenborg? Swedenborg é um dos personagens do século XVIII, talvez mais fascinantes e esquecidos que temos. Swedenborg tem uma longa tradição científica, e não é uma ciência assim. O cara transitou por todas as modalidades de ciência, da física, da matemática, da mineralogia. O cara fez um escambau em todas as áreas, com muita produção acadêmica, racional, estruturada, embasada, iluminista. E em determinado momento da sua idade, eu não lembro mais se é aos 50 ou se é aos 60, ele começa a receber o que eu vou chamar de revelações. E transita para um outro lado.
esse outro lado da mística, esse outro lado no qual o fenômeno ou a compreensão racional não alcança. E o que Kant está fazendo ao colocar os limites da razão é tamponar isso. Olha, eu não posso, não tem como saber se essas informações que Swedenborg está trazendo são verdadeiras ou não, procedem ou não. Nós temos que colocar aqui um limite, e esse limite é até aqui. De daqui para lá é metafísica. Não posso dizer nem que sim, tampouco que não. O que fizemos? O que é metafísico, o que vai em busca das essências, o que não aparece necessariamente como fenômeno, está ignorado. A gente nega, ridiculariza, zomba, debocha, escamoteia, enlouquece e transforma essas pessoas em lunáticas. É terrível, é terrível, terrível, terrível o que nós fizemos e o que nós fizemos. Mas a proposta de Kant não era necessariamente isso. Muito pelo contrário. Ele só estava dizendo: olha, daqui para lá não temos como aferir ainda. O que Newton está fazendo, tem livros sensacionais, com pesquisadores bonitos, e eu adoro o título, porque o Westphal vai dizer, Nietzsche, Newton, o primeiro, o último dos magos e um dos primeiros cientistas. Porque Newton está com o pé justamente nesse campo do misticismo. Os pressupostos que ele traz no princípio, a matematização que ele nos proporciona, é um trabalho grandioso de um grande mestre, de um conhecedor profundo dessas regras e leis gerais do universo que estavam guardadas naquelas ordens secretas. Newton decodifica tudo isso. Fica aparecendo, então, a partir de Newton, e essa foi uma historiografia que recorreu mesmo a isso, para colocar Newton dentro de uma perspectiva iluminista, racional, que ele nunca foi. Ou melhor, ele nunca excluiu, além dessa racionalidade, a existência de algo além e muito maior. Essa racionalidade científica, iluministas que pegaram e que colocaram toda a razão dentro disso, ignorando fenômenos dos quais as pessoas não poderiam explicar, isso nunca foi feito por Newton, isso tampouco foi feito por Kant, mas isso, infelizmente, acabou sendo realizado pelo grande Freud. Freud teve uma insistência em tornar e transformar a psicanálise em ciência. E nessa tentativa de transformar a psicanálise em ciência, ele acaba sucumbindo a essa estrutura do fenômeno. E esse campo do psíquico, esse campo psi, é uma das portas de entrada para esse universo do misterioso, do transcendente, do metafísico, do além da racionalidade. E esse além da racionalidade não por ser irracional, o além da racionalidade por não termos condições de explicar isso agora. Swedenborg, da onde vêm as suas mensagens? Ele contou, ele falou, ele escreveu diversas e centenas de livros, explicando da onde vinha. Swedenborg faz um processo de codificação próximo ao que acontece com o Hippolyte Rivail, grandiosíssimo Allan Kardec. É muito. Uma hora eu vou tentar
tracejar um pouco desses parâmetros de como que esses caras, nesse século XVIII, século XIX, começam a receber esses tipos de mensagem, eram homens da ciência. Eram todos homens que tiveram uma carreira impressionante da ciência e que depois adentram esse campo da mística ou do metafísico. Como pesquisadores, não estão lá de viagem, nem de brincadeira, nem de esculacho, nem de charlatanismo. Estão investigando de forma séria. Gente, tem fenômenos aqui acontecendo. Madame Blavatsky, tem coisas aqui acontecendo. E não acontecendo com um indivíduo, tem acontecido com milhares de pessoas. Olha, nós temos que ver. Essa ciência pode investigar isso também, mas ela se nega. Ela nem considera esse em si, ou essa possibilidade do em si, como algo a ser investigado. E faz pior a partir dessas investigações do campo psi. Se você começa a conjecturar a existência de outras possibilidades, eu tenho aqui todo um diagnóstico para te enclausurar. Esquizofrênico, oligofrênico, paranoico, alucinação, delirante. E pode ser tudo isso. Pode também não ser. E o experimento da marcação ou da crítica da razão vamos investigar. Vamos ver o que esses fenômenos apontam e indicam. E não silenciar por completo esse outro que está trazendo mensagens, circuitos, campos, considerações de lugares que eu não sei. E eu não sei, Eu sou cientista, PhD, conheço física, física quântica, qual é, esqueci qual é o termo, mas esse campo eu não sei. E esse campo, desculpa, gente, existe. Está aí. Ele existe. Ele é fenômeno também. É fenômeno também, que precisa ser investigado ou minimamente ouvido e escutado. Quando, então, a gente vai para essas marcações desse campo psíquico, carregando essas modalidades de entendimento e razão, sensibilidade e razão, mas não se abre para o inefável, para aquilo que por vezes traz um bafo do invisível, nós estamos sendo pouco científicos. E eu nem acho que o psi tenha que ser ciência. Eu não considero que tudo necessita receber a chancela de ciência. Esse equívoco, acho que a gente pode ter aprendido com Freud. Esse equívoco, a filosofia do final do século XIX, início do século XX, no seu positivismo lógico, nos mostrou. Queremos transformar a filosofia em uma ciência. Queremos mostrar que os problemas filosóficos são todos problemas linguísticos, então vamos construir uma linguagem que vai eximir, excluir essas contradições. Não deu certo. Não deu certo. Temos os limites, e esses limites epistemológicos, esses limites lógicos, esses limites da completude, como vai nos mostrar Gödel, é maravilhoso, porque eles são as portas que nos abrem para o depois de. Não é possível uma matemática da matemática, uma física da física, uma química da química, a medicina da medicina. As transdisciplinaridades se abrem a partir daí. Olha, vamos encontrar respostas no diálogo com outras áreas. Em nós mesmos, encontramos o abismo e os limites. A psicologia da psicologia.
maravilhosa, bonita, abre campos de investigações muito profundos, muito bonitos, muito sérios, mas o bafo do inefável, o bafo do inexorável, o bafo do não sei, daí a gente precisa lidar com. Bom, basicamente é isso. Eu trouxe tudo isso para mostrar como que, se não superarmos, e a superação é nesse nível com a qual toda a física fez e todos os grandes filósofos fizeram. É uma superação que busca integrar. Se não conseguirmos realizar essas integrações, ou pelo menos aumentar o teto do que anteriormente chamávamos metafísico, a gente vai continuar por aí dando gadernal não usa mais, né? Medicando a população inteira, justamente por vivenciar em parte essa angústia e em parte essa transcendência. Eu vivencio uma transcendência que eu não posso comunicar para ninguém, porque para qualquer lugar que eu falo, isso para uns não é de Deus, para outros isso é divino, para outros isso não é científico, para outros isso não é normal. E são apenas fenômenos que deveríamos estar abertos minimamente para ouvir. O que você está falando, filho? Conta aí. Sério? Fala mais sobre isso. Então você encontra na literatura casos parecidos. Eles chamavam, estudaram isso como sendo fenômenos religiosos. Eu acho que hoje a gente pode ver por outro viés, mas se você quiser ver também pela perspectiva religiosa, é lindo. Olha, tem alguns cientistas fora aí da casinha estudando sobre esses fenômenos aí. E eles têm trazido respostas para esse campo, eles têm investigado isso, tomando chicotada de todo canto, mas têm estudado, têm visto, tem coisas acontecendo fora do nosso radar. Vamos pesquisar junto, vamos ver também. Temos possibilidades. O que nós não podemos é ficarmos mistificando as coisas ou ficar cientificando as coisas. Nós podemos encontrar meio termos. Eu acho que é parte do meu trabalho, é parte da minha proposta, é uma das coisas que eu gosto de ficar fazendo com minhas partilhantes, antes com as buscadoras e os buscadores que passavam por mim. Olha, isso aí na religião eles chamam de mediunidade, em outros lugares tem outros nomes. O importante é você aprender a lidar com isso, sem se achar que você é algo muito especial e sem achar que você é um ser anormal, que você é uma aberração. Nós temos muito trabalho para fazer, nós temos muita coisa para pesquisar, nós temos muita figurinha para trocar. Você é um desses. Clica aí, dá uma curtida. Eu acho que ninguém chegou até aqui, mas de todo modo, os que chegaram, curte aí, replica, tenta passar para algumas pessoas, faça os cortes que vocês acharem necessário, envia só os pontos que possam ajudar alguém, se é que ajudará alguém. Mentira, isso eu sei que ajuda. Mas faça os cortes aí, levem. E, podendo, assina aí o canal. A gente fica proseando sobre tudo, falando de muitas coisas, mas sempre nessa perspectiva filosófica e espiritual. Beijo grande em todos.